Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas próximas leituras. Vou começar falando de um livro aqui que eu já estou lendo. Eu estou maravilhada com essa obra, esse grande clássico aqui russo de Tolstói. Estou lendo Anna Karenina. Ele foi publicado em 1877, 1878, não tenho certeza. E é uma obra tão maravilhosa. Olha, eu pensei que fosse tratar da personagem, né, Anna Karenina, mas é muito mais do que isso. Aqui esse livro, ele trata de muitas coisas, ele traz muita reflexão. É um livro que vai falar sobre família, sobre questões sociais, sobre religião, sobre o amor, paixão, a diferença, né, do amor e da paixão. Ai, é muita coisa. A gente vai conversar melhor ainda sobre Anna Karenina. Eu tô aqui na página, deixa eu mostrar para vocês, ó. Na página 544, são mais de 800 páginas. Então ainda tem muita coisa aqui para ler, muita coisa tá rolando ainda. Mas eu confesso o seguinte, para eu chegar aqui nessa página aqui, 544, eu tô lendo já faz acho que uns 20 dias. E eu tô lendo só Anna Karenina. É curioso porque geralmente quando eu pego um calhamaço assim para ler, eu intercalo com outras leituras, mas eu não consigo. Eu tô tão imersa nessa leitura, eu tô tão maravilhada e são tantos questionamentos. Essa leitura aqui tá me trazendo tanta coisa assim que eu quero absorver, que eu quero guardar para mim, que eu quero marcar, eu tô escrevendo sobre isso, que assim, eu não tenho vontade de pegar uma outra leitura para ler junto, para, sei lá, para aumentar o meu ritmo de leitura, né, para melhorar o ritmo de leitura. Não, eu quero ler só Anna Karenina. Tá sendo incrível. E logo a gente conversa, então. Gente, olha só. É muita coisa. Cada página, assim, eu vou marcando, vou refletindo. São muitas coisas aqui, gente, é tão bonito. E tem uma cena aqui tão linda. Tem uma cena aqui da página 404, eu não vou falar o óbvio, não vou falar o que é, mas que tem muito de Tolstói aqui, quem leu vai saber, que é uma cena onde dois personagens estão com giz na mão, eles estão escrevendo algumas coisas ali, sabe? Nossa, que cena linda. Bom, e nem tudo é lindo, né? A gente sabe também, assim, que nem tudo é lindo. Tem questões aqui fortíssimas, mas que traz reflexão aí, que é bastante importante. E nem tudo também eu vou poder dizer aqui para vocês, porque por questões de spoiler, né? Para respeitar a leitura de cada um, o processo de leitura de cada um. Mas o que eu posso dizer é que está sendo maravilhoso. Mais uma vez estou usando essa palavra, maravilhoso, sim, porque é. Que clássico, é difícil assim a gente entrar em contato com uma literatura assim, né? É algo tão profundo e realmente impressiona. Bom, depois que eu terminar de ler Anna Karenina, lerei outros clássicos aí, separei aqui outro grande nome da literatura russa, que é Dostoiévski. Esse aqui, Memórias do Subsolo. Ele foi publicado em 1864. É um livro curtinho, mas eu tenho certeza que ele é muito, muito denso. Esse livro aqui é considerado o ponto de virada de Dostoiévski para essa nova fase do autor. Uma fase da escrita do autor que é mais aclamada. É uma leitura, tem tudo aí para ser uma grande leitura, uma leitura densa, uma leitura acho que lenta também, uma leitura aí para saborear também com o tempo. E olha só que interessante, tanto Anna Karenina quanto Memórias do Subsolo são traduções direto do Rubens Figueiredo. Bacana, né? Importante essa questão do tradutor, importante essa questão da tradução direta, e Rubens Figueiredo é um grande tradutor do russo. Um outro grande nome aí da literatura é Ernest Hemingway. Esse aqui é O Velho Mar. Ele foi publicado em 1952. Também é uma história curtinha, mas eu acredito aí que vai trazer muitas reflexões. Eu acho que é aquele tipo de livro também que você pode extrair várias mensagens aí. Um grande nome da literatura, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Ou seja, eu tenho grandes expectativas aqui para essa leitura aqui também. Separei para ler aqui também esse clássico, A Ingênua Libertina, de Colette. Ele foi publicado em 1909 e ele vai abordar temas como casamento, maternidade. E ele traz muito da questão da própria autora aqui, então temos algumas questões aqui da própria vida da autora,
Mais um clássico que vai abordar o desejo feminino, de Virginia Woolf, Mulheres e Ficção. Esse livro aqui, ele é uma coletânea de ensaios. Aqui temos alguns ensaios de Virginia Woolf, que foi uma grande escritora do século XX, um dos maiores nomes aí do século XX. Temos aqui Mulheres e Ficção, Ficção Moderna, O Leitor Comum. Aí temos ensaios sobre Jane Austen. Tem outro aqui, Jane Eyre e o Morro dos Ventos Vivantes. Como se deve ler um livro, Geraldine e Jane. Eu sou Cristina Rossetti e Pensamentos de Paz durante um ataque aéreo. Então essa é uma coletânea de ensaios de Virginia Woolf, muito interessante. Eu tenho medo de Virginia Woolf, eu sou uma das pessoas que tem medo de Virginia Woolf, então eu prefiro começar aqui pelos ensaios para depois ir para a ficção da autora, para depois ler seus romances. Então, vou ler aqui então Mulheres e Ficção. E lerei também Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Gente, olha essa capa aqui, não é linda? Eu acho tão lindo esse livro aqui. É capa dura, tá? Essa edição da Thomas Nelson Brasil. Essas edições aqui são lindas, né? Olha essa folha de guarda. Então, aqui também é uma coletânea, tá? São vários ensaios. Alguns, inclusive, bem curtinhos, tá? Às vezes tem uns aqui que são, assim, uma página só. Vai tratar aqui de alguns temas aqui. Por exemplo, olha aqui. Arte e literatura, tá vendo? Uma página só falando sobre isso. Aqui ao lado, apreciação artística. E temos alguns outros ensaios, algumas reflexões mais extensas, né? Onde se aprofunda um pouco mais em outras questões. Mas olha só que bacana. Tem um ensaio aqui de Jane Austen também. Tem um ensaio sobre Alexandre Dumas, que é o autor do Conde de Monte Cristo, entre outras grandes obras. O mito da atualização, por que lemos, como saber se você é um verdadeiro leitor. Olha que interessante. Histórias infantis não são apenas para crianças, literatura como viagem no tempo, o papel do maravilhoso na narrativa. Teve um aqui que eu li até, eu achei tão interessante, que ele fala sobre apaixonar-se, mas eu não vou encontrar aqui agora. Olha só, sobre Shakespeare, sobre Tolstói. Conselhos sobre escrita, boa leitura. Bom, são vários ensaios aqui. Depois a gente volta aqui então para conversar. Olha só, Huckleberry Finn, leitura experiência. É aquele livro para deixar assim na cabeceira, sabe? Para sempre estar lendo ali junto. Então eu vou intercalando aqui com outras leituras, uma leitura gostosa. Essa edição aqui é um chuchuzinho, linda. Em paralelo a esses clássicos, eu quero ler também um pouco de literatura oriental. Eu separei aqui, esse é um livro que eu acho que ele deve ser muito bom, tá? Ele foi publicado, deixa eu ver aqui quando que ele foi publicado. Foi publicado em 1948, mas eu tenho um pouco de medo de ler esse livro aqui, porque eu acho que ele vai tratar sobre depressão, ele vai tratar alguns temas bem pesados, que é Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. O próprio autor, aos 38 anos, logo que publicou esse livro aqui, ele acabou com a própria vida. Então esse livro aqui, ele tem muito também de autobiográfico, tem muito do próprio autor aqui. Esse aqui é um dos livros mais vendidos do Japão. Ele vendeu mais de 10 milhões de exemplares desde a sua publicação. Fala um pouco aqui sobre autoestima inexistente, uma sensação de deslocamento em relação ao mundo, como se ele tivesse sido enviado à existência por mero descuido. É um livro, então, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Ver o momento certo para ler isso aqui, estar bem para ler, porque é uma leitura, acho que um pouco crua também, um pouco direta, mas eu quero ler sim, porque eu acho que é uma grande leitura, assim, eu acho que tem coisas aqui pra gente extrair, pra gente refletir. O ano passado eu li Pachinko, foi uma grande leitura. Aquele livro, deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ele tem mais de 500 páginas. Ele tem mais de 500 páginas, mas esse livro aqui, ele é praticamente uma história, sabe? É uma aula de história. Tem muitas questões aqui eu não sabia, não tinha conhecimento, eu fiquei sabendo aqui pelo livro. É uma ficção, mas é uma ficção histórica. Então, a autora aqui, Min-Jin Lee, ela fez um trabalho incrível de pesquisa para introduzir aqui na história. Então, assim, apesar de fictício, ele tem muitas questões reais aqui. Vai tratar sobre a Coreia sendo dominada ali pelo Japão, e temos as grandes guerras também acontecendo. Então, nós vemos a situação do povo coreano, né, em meio a tudo isso, como que ele teve que se virar
Foi uma grande leitura, uma das melhores leituras do ano, apesar de eu não ter colocado naquele vídeo de melhores leituras do ano, foi sim uma das melhores leituras do ano. É que eu selecionei 12 livros, então não dava para pôr tudo, mas isso aqui foi uma das melhores leituras do ano passado. E conversando com esse livro, temos aqui Herdeiras do Mar, que temos um momento aqui em Pachinko, até que a nossa protagonista ela é avisada para tomar cuidado com um certo tipo de trabalho, um certo tipo ali de convite, que está relacionado aqui com essa história, que é Herdeiras do Mar. Aqui vai ser tratado sobre mulheres que serviram ali, eles são chamadas de mulheres de consolo, durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história muito triste, é uma história também assim que eu preciso me preparar para ler assim. Mas só vejo elogios sobre essa obra aqui. Eu acho que tem coisa que a gente tem que saber também, não adianta ignorar. Eu acho importante vir à tona certas questões. E eu acredito que a autora aqui, ela teve muita sensibilidade. A autora, ela mora nos Estados Unidos, mas toda a sua família, a sua descendência vem da Coreia, então ela tem essa história toda para contar, para mostrar aí para o mundo. Então, por isso que eu estou colocando aqui como literatura asiática, porque é uma história da Coreia e dessas mulheres coreanas, tudo que elas passaram quando a Coreia sofreu a ocupação japonesa. Olha só, a autora, olha aqui a carinha dela. Tem ascendência coreana, ela foi criada nos Estados Unidos e fez parte de uma grande comunidade de mulheres que viveram na Coreia do Sul durante o pós-guerra. E Herdeiras do Mar é seu romance de estreia. É um livro também que eu quero ler, mas assim, eu fico postergando porque eu penso, poxa, é pesado, sabe, é sensível, mas a literatura tá aí, né, pra gente abordar diferentes temas, às vezes temas mais sensíveis, mais delicados, mas é para isso que serve a literatura. Eu não acho certo também eu ficar assim, ah, não, sobre isso eu não quero ler, sobre aquilo, ah, não. Às vezes as pessoas até me questionam, nossa, mas por que você vai ler sobre isso? Eu penso, gente, a gente precisa ler sobre certos assuntos, sabe? E a literatura nos traz mais empatia, a literatura nos faz refletir sobre várias e várias questões e nem sempre os temas são fáceis. Então eu vou ler só sobre borboletinhas no jardim, eu vou ler só sobre unicórnios passeando no arco-íris. Não, a literatura ela é importante porque ela traz essa reflexão. Ela nos torna pessoas melhores. A literatura ela tem essa função, né? Como se nós vivêssemos várias vidas, nós vivemos em outras eras, em outras vidas, em outros locais. E isso é tão mágico na literatura. Um outro livro que eu tenho aqui também, esse é a literatura japonesa. Antes que o Café Esfrie. Esse aqui eu acho que é uma leitura mais leve, para balancear, né? Eu mereço também uma leitura mais leve aqui também. Pelo que eu entendi aqui, Antes que o Café Esfrie, vai falar assim sobre viagem ao tempo. Ah, se você pudesse voltar ao tempo e tomar um café com alguém, com quem você escolheria. E aí você tem que ter essa conversa antes que o café esfrie. Pelo que eu entendi é isso. Eu acho a premissa muito gostosa. Eu gosto muito assim dessa coisa da viagem do tempo, né? Eu acho muito interessante. Esse livro aqui, ele já foi bem vendido, né? Ele já tem mais de 1 milhão de livros vendidos no Japão. Isso aqui é um livro contemporâneo, tá? Ele foi publicado recentemente. Olha só o que diz aqui. E você, quem gostaria de encontrar uma única e última vez, se fosse possível viajar no tempo? Um grande amor, um filho, um irmão, um amigo? Para quem você gostaria de dizer algumas derradeiras palavras? Ou mesmo o que nunca foi dito? Para alguém que já se foi? Ou o que está por vir? O que você gostaria de ouvir daquela pessoa que tanto lhe faz falta? Quais sentimentos presos na garganta viriam à tona? Viajar para se redimir, para pedir desculpas, para agradecer, para corrigir algo, para chorar, até curar o coração? Para entender o presente, para dizer certas verdades, para descobrir o porquê, para poder seguir em frente. Poxa, deve ser bom, hein? Eu gosto muito dessa premissa aqui. Tá aqui, Antes que o Café Esfrie também, lerei e a gente conversa um pouquinho sobre ele, então. Essas são minhas próximas leituras, então temos alguns clássicos aqui, alguns livros também asiáticos, que eu particularmente também gosto muito. Vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e tchau, tchau!